Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, deixe aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar de um tema que talvez poucos professores de geografia trabalham com seus alunos, que é a importância das florestas nos seus mais diferentes aspectos. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, eu coloquei aqui essa imagem, um planisfério, onde nós temos a distribuição das florestas no mundo e podemos perceber que a maior floresta do planeta se encontra na Ásia, a taiga siberiana. Então, aqui no continente euroasiático, nós temos na Rússia uma floresta chamada taiga siberiana ou floresta boreal, que é a maior floresta do mundo, ocupando uma área de aproximadamente 809 milhões de hectares. A segunda maior cobertura florestal do mundo se encontra na América do Norte, pegando o Canadá e os Estados Unidos, que somados têm algo em torno de 613 milhões de hectares. A maior floresta tropical do planeta se encontra na América do Sul, principalmente ocupando boa parte do território brasileiro, que é a floresta amazônica. As florestas da América do Sul, e sobretudo aqui no Brasil, cobrem áreas muito grandes. Somente no Brasil a cobertura florestal de 478 milhões de hectares. Sendo assim, nós temos também a floresta tropical e equatorial africana, cobrindo aí só no Congo 134 milhões de hectares, a floresta do Congo. Temos cobertura florestal na Austrália, ocupando 164 milhões de hectares, na Índia 68 milhões de hectares, na China 197 milhões de hectares, na Indonésia 88 milhões de hectares e por aí vai. Então, a ideia de mostrar o planisfério com a distribuição das principais florestas do mundo tem por objetivo dar uma noção a vocês sobre a distribuição da cobertura florestal em nosso planeta. Agora, o tema da aula em si é a importância das florestas, sejam elas tropicais, equatoriais, temperadas, subtropicais ou florestas frias, que nesse caso são representadas pela taiga ou floresta boreal. Então vamos lá. Aqui eu destaco, a princípio, o processo de evapotranspiração. Professor, o que seria esse processo de evapotranspiração? O processo de evapotranspiração nada mais é do que a soma da evaporação da água contida no solo, rios, lagos, lagoas, igarapés, com a água procedente da transpiração das plantas que compõem uma determinada floresta. Então, as florestas, de certa forma, dão uma grande contribuição para a elevação da umidade do ar. Para que vocês tenham ideia, cerca de 50% de toda a umidade contida na região amazônica
provém do processo de evapotranspiração. Costumamos dizer que florestas são fábricas de chuva, porque se elas ajudam a elevar os padrões de umidade do ar, consequentemente, isso contribuirá para a ocorrência de um volume maior de chuvas. Aqui nós temos, por exemplo, a importância das florestas para o clima. Aqui nós temos uma imagem da floresta amazônica, o céu bastante carregado, nesse ponto aqui, onde as nuvens estão bem escuras. E aqui você vê a cortina de chuva. Então, isso a gente chama de cortina de chuva, tá? Inclusive aqui nesse risco aqui, já está ocorrendo também uma pancada mais forte, enfim. Então, as florestas, como eu disse, elas contribuem da seguinte forma para as características climáticas. As florestas, através do processo de evapotranspiração, elevam a umidade do ar, e também as florestas, elas deixam o clima mais agradável, porque a energia solar absorvida pelas folhas das plantas que compõem uma floresta, através do processo da fotossíntese, é transformada em energia química. Dessa forma, o sombreamento das árvores impede que os raios solares atinjam diretamente a superfície, reduzindo dessa forma o aquecimento do ar atmosférico. Quando você retira uma floresta, o primeiro impacto que será sentido naquela região é a elevação da temperatura. Por exemplo, cientistas brasileiros, na década de 1990, pesquisaram o impacto da destruição da floresta amazônica no clima. Para que vocês tenham ideia, nas áreas desmatadas, a temperatura subiu em até 7 graus, inclusive, fato este confirmado por estudos realizados pela NASA, pertencente aos Estados Unidos. E ainda, a umidade do ar caiu 30%. Então, na medida em que um desmatamento avança, você terá um clima com temperaturas mais elevadas e uma redução da umidade do ar, que consequentemente implicará numa queda do índice pluviométrico. Agora, essas mudanças climáticas não ficam restritas às áreas onde se processaram o desmatamento ou os desmatamentos. Essas mudanças climáticas são sentidas também em áreas adjacentes. Por exemplo, na medida em que a porção oriental da floresta amazônica vai sendo destruída no Maranhão, no Tocantins, no leste do Pará, a região do polígono das secas vai crescendo. Então, a área semiárida encontrada no sertão nordestino é hoje muito maior do que era algumas centenas de anos atrás. Isso se deve ao avanço não só do desmatamento da floresta amazônica, assim como a destruição da Mata Atlântica, uma floresta tropical que recobria boa parte da zona da Mata Nordestina. Assim como no Brasil, o desmatamento ele provoca mudanças climáticas também em outros continentes, inclusive sendo também um dos fatores responsáveis pela formação dos núcleos de desertificação e ainda a expansão dos desertos em várias partes do mundo. Uma outra característica relacionada às florestas, a importância de uma floresta urbana para reduzir os efeitos de uma ilha de calor. Aqui nós temos uma imagem da Floresta da Tijuca, o Parque Nacional da Floresta da Tijuca, aqui no município do Rio de Janeiro.
capital do estado do Rio de Janeiro. E aqui nós temos a Lagoa Rodrigo de Freitas, o bairro da Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui é a região de Ipanema e mais para o lado de cá, o bairro do Leblon. Então aqui mais à frente tem o bairro de Copacabana e por aí vai. Isso para quem não conhece o Rio de Janeiro, muitos seguidores do canal não conhecem o Rio de Janeiro, é importante mostrar isso. A Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do planeta. Então a sua presença aqui no município do Rio de Janeiro, juntamente com a floresta do Maciço da Pedra Branca, ou do Parque Nacional da Pedra Branca, são de grande importância para ajudar a manter a temperatura do município do Rio de Janeiro num padrão mais confortável. Lembrando que o Rio de Janeiro é uma das capitais mais quentes do Brasil. E se não existisse essa floresta do Parque Nacional, da Floresta da Tijuca e também a floresta do Maciço da Pedra Branca, a floresta do Mendanha, que são outras florestas urbanas encontradas aqui no município do Rio de Janeiro, consequentemente, a temperatura na região metropolitana do Rio de Janeiro seria mais elevada, gerando um desconforto maior para a população residente na segunda maior cidade do Brasil. A importância das florestas no sequestro de carbono. Então, aqui nós temos uma árvore e, através do desenho, percebe-se que, pelo processo da fotossíntese, as árvores, as plantas absorvem o CO2, armazenando o CO2 e liberam oxigênio para a atmosfera. Podemos assim dizer que as florestas funcionam como filtros do ar, porque retiram o dióxido de carbono da atmosfera. Esse dióxido de carbono, de certa forma, é armazenado nos troncos, galhos das árvores, das suas raízes, e também liberam oxigênio para a atmosfera, deixando o ar mais puro. Sendo assim, as florestas também desempenham um papel importantíssimo para manter a qualidade do ar que nós respiramos, sendo, portanto, de grande importância a sua manutenção, não só para preservar as características climáticas da área onde se encontra, assim como também melhorar a qualidade do ar na região onde a mesma se encontra, lembrando que também através dos ventos esse ar puro que vem das florestas acaba se espalhando por outras áreas adjacentes. Aqui nós temos a importância das florestas na infiltração da água do solo. Todo solo encontrado em região de floresta, a imagem aqui está um tanto quanto escuro, mas aqui nós temos as árvores, e onde eu estou passando aqui a mão, nós observamos a chamada serrapilheira, que é aquela cobertura de solo composta por galhos, folhas mortas, frutos mortos, fezes de animais e por aí vai. Ou seja, aquela cobertura de solo que é constituída por matéria orgânica. Então, os solos de floresta são como se fossem verdadeiras esponjas, ou seja, são mais permeáveis, sendo assim, com maior capacidade de absorver a água da chuva. Até mesmo porque os solos de floresta também apresentam uma grande quantidade de organismos vivos, muitos dos quais vivem no interior do solo, construindo microcanais que facilitam a infiltração da água da chuva. Ora, a partir do momento em que o solo de uma floresta é mais permeável, o que acontece? A maior infiltração da água da chuva irá realimentar os lençóis freáticos, os aquíferos, que são importantes recursos hídricos, que inclusive dão origem às nascentes dos rios que compõem
as mais diferentes bacias hidrográficas encontradas no planeta. Então, quando você retira a cobertura florestal, a tendência é que esse solo, com o passar dos anos, fique cada vez mais duro, cada vez mais compacto. Com isso, a água da chuva tem maior dificuldade para se infiltrar, afetando o reabastecimento do lençol freático. E também, uma área sem cobertura florestal perde a água muito mais rapidamente através do processo de evaporação. O sombreamento da floresta reduz a perda de água pelo processo de evaporação, deixando o solo úmido durante longos e longos períodos, mesmo que seja aquele período com ausência de chuva, aquela época da estiagem, aquele período mais seco do ano. Então, devemos também preservar as florestas como forma de facilitar a infiltração da água no solo, para reabastecer os lençóis freáticos, para alimentar as nascentes dos rios, que são de grande importância não só para a vida humana e suas atividades produtivas, assim como para todo o reino animal. Aqui nós temos a importância das florestas na fertilização do solo. Então aqui nós temos um desenho mostrando, ampliado, micro-organismos que vivem nas camadas internas do solo. Então, além de pequenos animais, tem micro-organismos que não são vistos a olho nu, que se encontram presentes no solo e desempenham um papel importantíssimo na reciclagem da matéria orgânica, que nós chamamos de serrapilheira, aquele resto de plantas, animais, frutos, galhos, árvores mortas que estão se decompondo sobre o solo. Então, esses micro-organismos, ao processarem essa matéria orgânica, decompondo-a, irão contribuir para a formação do humus, que por sua vez introduz elementos minerais no solo, fertilizando o solo, e esses nutrientes acabam sendo absorvidos pelas raízes das plantas que compõem as florestas. Sendo assim, normalmente onde você tem uma floresta, você encontrará, pelo menos na sua camada superficial, uma cobertura de humus, matéria orgânica decomposta, que oferece aquela fertilidade superficial ao solo. Não estou dizendo com isso que todo solo que tenha uma floresta sobre ele é solo de grande fertilidade. A floresta amazônica, por exemplo, se desenvolveu numa área com solos predominantemente pobres, arenosos, do tipo lixiviado. Mas na Amazônia, você tem uma cobertura de humus de aproximadamente 30 centímetros, que confere essa fertilidade aparente ao solo, e dali saem boa parte dos nutrientes que são absorvidos pelas raízes das plantas que compõem a floresta amazônica, mantendo a mais exuberante floresta do planeta viva. Então é algo até muito estranho, como a mais exuberante floresta do planeta pode ter se desenvolvido num ambiente de solos predominantemente pobres. A resposta é simples: a floresta se alimenta de si mesma. Aqui nós temos a importância das florestas na contenção de encostas. Quando você desmata uma encosta, quanto maior for a inclinação do terreno, maior será a probabilidade dessa encosta deslizar por ocasião da estação chuvosa, sobretudo naqueles dias que ocorrem um grande volume de chuva, como mostra essa imagem aqui. Vocês podem perceber que essa barreira aqui, ela deslizou sobre uma rodovia, e percebe-se ao lado que não há cobertura de árvores aqui. Então, quando você desmata uma região de encosta, você aumenta a exposição do terreno ao deslizamento
e também ao escorregamento. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma imagem de uma floresta com a cidade ao fundo, e você pode ver aqui o terreno protegido pela floresta tropical encontrada nessa área. Então, não se deve desmatar, sobretudo, áreas com angulações superiores a 45 graus, porque, ao fazer isso, você estará aumentando a exposição do terreno a um risco eminente de deslizamento, principalmente por ocasião das fortes chuvas. E esses deslizamentos, quando ocorrem em áreas urbanas, soterram casas e ceifam as vidas de muitas pessoas. Todos os anos no planeta, muita gente acaba morrendo soterrada por causa desses deslizamentos de encostas, sobretudo naquele período de maior fluência de chuvas. Aqui nós temos a importância das matas ciliares ou galerias para evitar o assoreamento e a erosão das margens dos rios. Mata ciliar ou mata galeria é o nome que se dá a toda a floresta que margeia um rio aqui, ó, a faixa de proteção. Então, a própria legislação brasileira, o Código Florestal Brasileiro, cria uma faixa de proteção permanente, APP, Área de Proteção Permanente, no entorno dos rios. Essa faixa de proteção, a medida dela, vai variar de acordo com a largura do rio. Quanto maior a largura do rio, maior será a faixa de proteção. E no caso de alguns rios da Amazônia, pode variar de 500 a 3.000 metros. Então, quando você retira a floresta das margens dos rios, vai acontecer isso aqui, ó. Primeiro, a erosão. Os rios, no seu período de cheias, lembrando que os rios sempre têm períodos de cheia, porque as chuvas elas variam durante o ano, tem um período mais chuvoso, um período mais seco. Então, naquele período mais chuvoso, nós temos o transbordamento dos rios, ou seja, o nível das águas sobe, e se a margem não estiver protegida com uma mata ciliar ou galeria, ela começa a ser erodida, como está sendo aqui apresentado nessa foto. Então vocês podem ver que uma parte considerável da margem desse rio foi erodida. E a erosão não só das margens, mas também o fato da água da chuva transportar sedimentos, areia, cascalho, argila, siltes, seixos e etc. para dentro do rio, aí você vai ter a formação dos bancos de areia. Aqui, ó. A formação desses bancos de areia reduz a profundidade do rio e, caso o rio venha a ser navegável, naquele período de menor incidência de chuvas, esses bancos de areia acabarão prejudicando o transporte fluvial. Então, o assoreamento é um problema sério que vários rios enfrentam em áreas que foram desmatadas, principalmente por produtores rurais, no caso aqui do Brasil, aqueles que não cumprem o que determina o Código Florestal Brasileiro. Então, é necessário você preservar as florestas nas margens dos rios por dois motivos: evitar o assoreamento do leito do rio e também evitar a erosão das margens dos rios. As matas ciliares ou galeria retêm os sedimentos que a água da chuva está transportando para dentro dos rios e também detém sujeira, razão pela qual devem ser preservadas. Aqui nós temos propriedades que respeitam a lei e preservaram a mata ciliar ou galeria. Aqui nós temos a importância das florestas para a proteção das nascentes. Então, quando você desmata áreas de nascente, com o passar dos anos, o que vai acontecer? Uma forte probabilidade daquela nascente secar, desaparecer. Ora, vocês acham que uma bacia hidrográfica é formada por quantas nascentes de rios? Posso garantir que uma bacia como a do São Francisco,
ao longo dos seus mais de 2.800 quilômetros de extensão, dentre os quais, com inúmeros afluentes e subafluentes, possui milhares e milhares de nascentes que alimentam córregos, riachos, rios que compõem uma bacia hidrográfica. Na medida em que você vai desmatando e não respeita o que determina, por exemplo, o Código Florestal no Brasil, as nascentes vão desaparecendo. E o débito fluvial, que corresponde ao volume de água transportado por um rio, ele vai diminuindo ainda mais, sobretudo naquele período da estação seca ou da estação de estiagem, podendo inclusive transformar rios perenes em rios temporários ou intermitentes. A preservação das nascentes é de suma importância não só para manter o débito fluvial, reduzir ao máximo a perda de vazão dos rios, assim como é importante para as atividades produtivas do homem, porque através dessa água você irriga uma lavoura, através dessa água você abastece cidades, você abastece indústrias, você gera energia através de usinas hidrelétricas e por aí vai. Então aqui nós temos duas nascentes, olhos d'água, água bem cristalina, bem limpa, né? E graças a Deus, em muitas propriedades do Brasil, esse processo de conscientização para a recuperação de nascentes vem se desenvolvendo e muitas nascentes já foram recuperadas em vários estados da federação. Aqui nós temos a importância das florestas para o controle de pragas. Então, por exemplo, se você tem uma propriedade rural, o ideal é que você, primeiro, respeite o Código Florestal, mantendo em pé aquele percentual que a lei determina para preservar a vegetação nativa. Porque quando você tem uma floresta, você tem uma biodiversidade muito grande, uma grande quantidade de seres, e com isso você consegue exercer um controle maior das pragas que afetam, por exemplo, uma lavoura, uma plantação. Então, por que a monocultura utiliza muito agrotóxico? Porque quando você tem uma propriedade e nela só produz um determinado produto e você destrói a vegetação nativa que se encontra naquela área, aqueles seres que mantêm o controle biológico através da sua cadeia alimentar, eles vão progressivamente desaparecendo, não só por causa do desmatamento, assim como em função do uso indiscriminado de defensivos agrícolas, que nós chamamos de agrotóxicos. Aqui nós temos a joaninha, aqui nós temos esses bichinhos pretos, eu não sei se é o pulgão preto, acho que é o pulgão preto, e aqui as joaninhas, né? Elas se alimentam desses bichinhos, então a joaninha é um dos insetos que mantém o controle biológico, assim como tantos outros insetos, porque existe uma complexa cadeia alimentar. Então, o modelo de desenvolvimento agrário sustentável que vem crescendo no Brasil e em vários países do mundo, né, os sistemas agroflorestais, as SAFs, partem desse princípio, porque você pode conciliar o plantio de árvores frutíferas, árvores com valor comercial, com hortaliças, com verduras, com legumes, com grãos, com frutas, e mantendo um sistema agroflorestal que será de suma importância não só para o enriquecimento de um solo empobrecido pela monocultura, assim como também para o desenvolvimento do controle biológico, liberando o produtor rural da necessidade de utilizar defensivos agrícolas para combater determinadas pragas que atingem a plantação. A policultura, através de um sistema agroflorestal, ela reduz e muito a incidência de pragas, libera os produtores rurais do uso de agrotóxicos e também, com os anos, 5, 6, 7 anos, irá liberar o produtor rural do emprego de fertilizantes químicos, porque
a própria massa orgânica derivada da floresta que foi plantada, do resto das lavouras, irá progressivamente nutrir o solo, enriquecendo-o com elementos minerais e deixando, portanto, essa terra mais produtiva com o passar dos anos. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Peço mais uma vez a gentileza para vocês ajudarem a divulgar o canal Geogênio, que é um canal não monetizado, ou seja, ele foi criado não para que o professor Eugênio Bastos ganhasse dinheiro através das suas aulas no YouTube, mas sim para ser uma ferramenta, um suporte que possibilite ajudar você que está se preparando para um concurso militar ou para um concurso de vestibular, passar na prova. Então, a única coisa que eu peço em troca é que vocês ajudem a divulgar esse trabalho para que eu possa alcançar um número maior de estudantes, sejam eles crianças, jovens e adultos, que estão se preparando para os concursos. Então, essa aula de hoje, além de ser uma aula vinculada à geografia, ela também é uma aula vinculada à biologia, só que a biologia trabalha outros aspectos relativos à importância de uma floresta, uma vez que a biologia também trabalha com bioma. Valeu, moçada! Então, havendo qualquer dúvida, deixa a sua pergunta aí na parte dos comentários, dá um joinha, um like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um forte abraço em vocês, um beijão no coração, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!